Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje, eu vim contar pra vocês quais foram os melhores romances dark que eu li esse ano. Eu fiz uma lista de melhores do ano, mas eu achei que valia a pena fazer só uma lista com foco no romance dark, porque vocês sabem o quanto eu gosto de romance dark e o quanto eu preciso conversar com vocês sobre eles aqui. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. E muitos desses livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu sempre deixo o link do Kindle Unlimited aqui embaixo pra vocês se inscreverem. Se você ainda não é assinante, clica aqui nesse link que você ganha 30 dias de graça para testar. Caso vocês comprem também qualquer produto no site da Amazon, eu sempre peço para vocês usarem meus links. Vocês me ajudam demais com uma comissãozinha por trás dessa venda, mas você não paga nada mais por isso. Mas bora então para essa lista que eu tenho vários livros legais para indicar para vocês. Bom, gente, eu tô com uma lista aqui de 10 livros. Na verdade, tem alguns aqui que são, tipo, parte de série, que foram as melhores leituras, né? Então, eu preciso falar deles. Aqui eu já comecei o ano lendo Assombrando Adeline e Perseguindo Adeline. Na verdade, eu li também o livro Satan's Affairs, que é o livro da Cibi. Então, assim, todos esses livros desse universo de Assombrando Adeline foram muito bons, eu gostei muito. Aqui a gente tem uma protagonista que vai morar numa casa meio que no meio da floresta, ela é escritora, e ela vai ser perseguida por um cara, olha só. E esse cara, apesar de ele ter um trabalho, entre aspas, muito bom, ele faz um bem ali pra humanidade, em contrapartida na vida pessoal ele gosta de ser um stalker. Então se você gosta de romance dark, você gosta de stalker, ainda não leu esse livro, é meio que assim, tá faltando no seu currículo, porque esse livro tá famoso, tá todo mundo lendo, e realmente foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, gostei muito. E o livro 2, gente, é infinitamente mais pesado que o primeiro, tá? Se você achou o primeiro pesado, talvez o segundo não é pra você. Se você leu o primeiro e falou, tá de boa, também te prepara pro segundo que o coração vai na boca. O segundo dessa lista é Jovens Fugitivos. Esse livro é uma sequência de jovens delinquentes. Eu vou deixar a capinha passando aqui, mas se vocês não leram Jovens Delinquentes ainda, eu sugiro que vocês leiam ele primeiro, porque a duologia tem que ser lida na ordem, tá? Que faz mais sentido. Mas Jovens Fugitivos, então, foi essa sequência que a autora finalizou ali. E eu amei, eu gostei dos plots, tanto quanto o primeiro livro. Eu achei a relação dos personagens super bem construídas. Aqui a gente tem uma duologia que se passa num reformatório, né? Como diz o nome do primeiro livro, de jovens delinquentes. Pessoas que fizeram todos os crimes ali possíveis, estão juntos em um lugar, e que esse lugar, na verdade, não é perigoso só por causa dos outros jovens delinquentes, mas as pessoas que cuidam desse lugar são pessoas abusivas, sabe? Os guardas, eles fazem coisas absurdas com eles. Então, são livros mais pesados também, né? Ali de dark, mas ao mesmo tempo também tem alguns momentos ali que você consegue dar uma respirada, tem um romance, sabe? Tem uma coisa gostosa também, então você sente ali aquele apego pelos personagens, não é só uma coisa bruta e cruel. Outro livro que também eu preciso citar, que também foi uma grata surpresa, foi Leve Minha Alma. Esse livro também é o primeiro de uma série que tá vindo pro Brasil pela The Gift Box. E aqui a gente tem uma mocinha que volta para uma cidadezinha em que ela já morou na infância e na adolescência para estudar em uma universidade, mas é uma cidadezinha muito pequena, mas muito pequena. E nessa cidadezinha tem um culto que ela não sabe que existe, e um dos caras, né, o representante desse culto, ele tem, gente, em posse dele, um demônio, serve ele. Então, ele conseguiu acorrentar esse demônio para que fizesse todas as coisas que ele pedisse. E esse demônio, que é o Leon, é o protagonista dessa história, então eles vão acabar se envolvendo. Gente, é maravilhoso. É engraçado. Eu esperava realmente que fosse uma coisa mais tenebrosa, mais pesada, mas eu gostei muito, achei o livro leve. Olha o trocadilho, né? Leve minha alma, e realmente o livro é leve. Mas também tem alguns momentos tensos, tem algumas cenas tão bem construídas com aquele ar de terror, sabe? De que as pessoas estão correndo perigo, que elas estão num momento assim entre a vida e a morte, que coisas podem acontecer. Mas os personagens, né, a forma como o Leon fala com ela, traz uma leveza, porque ele é sarcástico, não tem muita paciência, sabe? E ela é aquela mocinha assim que não tá nem aí pra vida dela. Ela vai fazendo umas coisas que você fala, meu Deus, preservação zero. Você fica ali apegado à mocinha e à relação que ele cria com ela. E também tem a questão de fetiches, né? Essa autora, pelo que eu entendi, ela gosta de trazer fetiches pra história. Esse livro eu gostei, eu achei de boa, tranquilo os fetiches. Eu já li um outro conto dela, na verdade, que eu não curti muito, que eu senti que os fetiches não rolou comigo. Mas esse, sim, achei de boa, as cenas fortes são muito bem feitas, então super indico pra vocês também. E aí, outra continuação, né? Continuações, na verdade, foram Os Duques e os Princes, né? Da série Royals of Forcer University. Foram também leituras maravilhosas, que é uma série aí de romance dark, aonde os protagonistas fazem parte de umas organizações
na faculdade. Então tem os lords, tem os duques, tem os príncipes. Imagine como se fossem fraternidades e cada uma tem as suas peculiaridades. É um harém, também já fique claro aqui. Só que diferente de muitos haréns, aqui é extremamente dark e pesado, porque as mocinhas sofrem muito, gente. Acontece muita coisa pesada. O bullying, a intimidação, a humilhação nesses livros é muito grande, é muito grande. Então, essa série não é pra qualquer um. Se você já viu eu falando dela aqui no canal, provavelmente você viu fazendo esse mesmo discurso. Mas se você ainda não viu, por favor, leiam os gatilhos. Não peguem esses livros assim aleatoriamente se você, quero ler romance dark, mas não sei o que levou a ler esse aqui porque eu me interessei. Não, gente, por favor, deixa eles pra depois, entendeu? Quando você já estiver gostando de romance dark, que realmente é pesado, não é uma leitura fácil, é uma leitura densa, sabe? Que você fica ali coração a mil. Então, ao mesmo tempo que é uma das melhores leituras que eu já fiz na vida, ainda assim eu sei que não vai funcionar pra todo mundo, então eu tô sempre alertando vocês. Aí uma série que eu li esse ano também e que foi uma super favorita, gente, esqueci inclusive de falar desse livro nos melhores do ano. Meu Deus, eu tô chocada. Como eu coloquei na lista, não coloquei? Eu coloquei na lista, mas eu pulei. Gente, eu pulei. Eu gravei o vídeo de melhores do ano e eu pulei essa série, cara. Me perdoe. É a série Mindfuck da St. Eb. Essa série aqui, relevem essa capa. Essa capa é horrível. As capas geralmente não são muito boas dessa série. Algumas até fazem sentido, outras não. A capa passa uma sensação de que a série é extremamente hot, mas não é. Não é. Inclusive, quase não tem cenas hot nessa série, mas aqui a gente vai ter uma serial killer que vai se apaixonar por um agente do FBI. E os livros são curtinhos, mas cada livro tem a sua importância, sabe? Cada livro tem os seus acontecimentos e é muito bom, é muito marcante. A forma como a autora constrói esse passado da mocinha e essa necessidade de vingança e ao mesmo tempo essa relação que ela desenvolve ali com o agente do FBI é maravilhosa. Os diálogos dos dois, sabe? Eu fiquei apaixonada por essa história de uma maneira que eu nunca tinha visto nada tão parecido, nada tão... Sabe quando você lê a história e fala, eu preciso ler algo parecido a isso, e aí você não encontra? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Então, se vocês não leram essa série ainda, eu super indico. Ela, como eu falei, é um romance dark, porque tem cenas de gatilhos, tortura, enfim, e a mocinha, como eu falei, é uma serial killer, tem toda uma romantização sobre isso, porque a gente tá lendo e ainda torcendo pra dar tudo certo pra ela, é fato, mas, ao mesmo tempo, também eu não achei uma série extremamente pesada. É pesada por alguns motivos que acontecem? Talvez, mas eu, Rafaela, não considero pesado, mas aí é aquela história, né? O que é pesado pra você, o que é pesado pra mim. Então, vai de cada um aí, dá uma lida nos gatilhos. Tem algumas situações, flashes de abuso, então é interessante vocês darem... Flashes, né? Flashes do passado que eu falo. É interessante vocês darem uma olhada nas notas de gatilho. E depois disso, outra série, que também foi uma série, assim, de romance dark, né? Mas que eu não considero tão dark, assim, é O Rei da Terra do Nunca, que é uma série de Harém Reverso também. Aqui a gente tem uma releitura de Peter Pan, onde a mocinha vai ser levada para essa Terra do Nunca, ela vai ser sequestrada, e ela vai se envolver com 4 garotos ali. Então tem cenas hot, muito bem feitas, tem toda essa questão do harém, que a autora trabalha muito bem, e tem essa parte fantástica também, por ser uma releitura de Peter Pan, né? Tem magia nessa ilha, cada um tem um poder, então tem coisas interessantes aqui nessa história. Eu achei uma leitura leve, uma leitura fluida, então... Apesar de que não considero muito dark, ainda assim, né, por ter algumas situações dark ali na história, e que o livro é classificado assim pela autora e pela editora, então eu coloquei nessa lista porque eu acho que vale a pena também. Se você estiver começando a ler romance dark, por exemplo, e gosta de Harém Reverso, essa é uma dica maravilhosa pra você. Aí depois um livro que eu não tava imaginando que eu fosse ler, conhecer, é Possess-me, da Michelle Hurd. Inclusive, é um livro que me apresentou a escrita da autora e que me fez gostar muito dela. 5º volume da série da autora, só que pode ser lido de forma independente. E aí eu fiz essa leitura de forma independente e super funcionou pra mim. Eu não fiquei perdida, não senti que faltou alguma coisa, explicação nem nada. Aqui a gente tem um universo de máfia, onde a mocinha, ela é sequestrada pelo cara, mas na verdade os dois são sequestrados junto com o irmão dele e vão pra um cativeiro. E aí ela cai meio que de paraquedas nessa história, só que eles vão se apaixonar dentro do cativeiro. Então, ela e um desses irmãos vão se apaixonar, muita coisa vai acontecer, vai ter reencontro depois. Enfim, é uma história muito emocionante, me lembra um pouco, só sobre essa questão, né, deles se apaixonarem dentro desse cativeiro, me lembra um pouco Enquanto Seu Coração Bater, porque realmente as cenas são tensas, causa aquela emoção, mas ao mesmo tempo a história é completamente diferente, sabe? São outros panos de fundo, então não espere muita coisa similar, porque não é, mas eu gostei muito. Se você gosta de romance com mafioso, por exemplo, esse livro também é uma super dica. Depois disso, eu preciso falar de The Ritual e a série toda, né, da Chantal Tessier. Na verdade, eu não li a série toda ainda, eu li The Ritual, The Sinner, Sabotage e li
The Sacrifice, na verdade, eu abandonei, não continuei a série por aí. Mas, o que eu vim comentar sobre essa série? Por que vale a pena estar nessa lista? The Ritual foi, assim, um livro maravilhoso. Me apresentou para esse universo da autora, eu favoritei essa história. Aqui a gente tem uma mocinha que tá na faculdade, ela é prometida ao namorado, né, a se casar com ele daí tantos anos, mas ela acaba largando dele e vai ficar com outro cara. E esses dois, né, o namorado e esse outro cara, eles são lords, que é toda uma organização secreta ali na faculdade que ela vai acabar descobrindo e vai ser inclusive uma escolhida. Ela vai ser escolhida desse novo cara. Então vai ter toda uma competição ali de que uma rivalidade masculina, porque ela é prometida a um, mas ela vai ser escolhida do outro, e no fim das contas ela se apaixona. E realmente a autora traz também muito do BDSM, né? Várias peculiaridades ali, particularidades de cada personagem que gosta de algumas coisas, e ao longo de toda a série. Só que eu senti que o segundo livro, apesar de eu ter gostado da história, foi extremamente doloroso. Eu achei que era só dor, dor, dor o tempo todo, então fui ficando um pouco cansada. Mas eu li o livro todo. Aí o terceiro eu gostei bastante, curti a história, curti as cenas, achei um dos melhores finais, inclusive. E o quarto livro, eu já comecei a ficar cansada, porque as cenas hot me lembravam muito os outros livros, era muito parecido a forma como os personagens se falavam, então eu comecei a ficar cansada. Eu acredito que se você for ler essa série, eu indico mais vocês darem um intervalo ali de tempo entre um livro e outro, que vai funcionar melhor. Eu, como fui lendo um na sequência do outro, eu senti que eu precisei parar, porque eu já tava ficando irritada. Eu pretendo voltar pra essa série um dia, não sei quando, porque como eu falei, eu já tava irritada, então não tenho uma boa lembrança dela por enquanto, mas eu tenho muita curiosidade de continuar aquele livro e de ler o próximo, então provavelmente eu vou ler ele um dia sim. E por último, que eu li foi Chamas Proibidas da Tamires Barcelo. Na verdade, se eu não me engano, esse é um conto. Eu não lembro se esse é um conto. Não, esse não é um conto. Esse, se eu não me engano, é o terceiro livro oficial, quarto livro oficial mesmo da série. Eu gostei muito. Eu sinto que não foi tão bom quanto os primeiros. Eu acho que eu gostei mais dos primeiros. Mas eu gostei muito da construção da história. Eu gostei das cenas hot também. É um romance dark que, assim, eu digo dark, gente, mas eu nem sei se a autora considera dark. Eu considero dark porque eles são um clube de motoqueiros, né? É uma série que se passa num clube de motoqueiros, onde os personagens vão se apaixonando, se conhecendo, brigando. Então tem muitas coisas ali por volta desse clube, porém, eles são personagens que, apesar de serem bonzinhos, se eles precisarem matar pra proteger um ou outro, eles vão fazer, e eles não têm remorso por isso, entendeu? Então, pra mim, é um romance dark, porque eles são fora da lei, eles fazem coisas que pode incriminar eles, então pra mim tá considerado como um romance dark. E é isso. Mas me conta aqui embaixo se você já leu algum livro dessa lista, se você gostou desse vídeo. Me conta aqui qual foi o livro que você mais gostou de romance dark em 2023. Eu vou adorar conversar com vocês sobre eles. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.